Bom dia, um dia lindo de sol e também debaixo da graça e da misericórdia do nosso Deus. Estamos aqui novamente com o nosso devocional Florescer e hoje nós vamos falar a respeito das fraquezas, florescendo nas fraquezas. Salmo 61, versículo 2, nos fala algo muito importante a respeito do nosso Deus e de nossas fraquezas. Desde os confins da terra, eu clamo a Ti, com o coração fraco, abatido, põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Davi, um grande homem, um homem segundo o coração de Deus, muitas vezes se sentiu abatido e fraco, mas a sua mente só existia uma oração: põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. E é onde nós estamos, pois Jesus é a rocha da nossa salvação. Ele é o nosso rochedo, Ele é o nosso refúgio. Um dia Davi clamou a Deus para que Deus o colocasse numa rocha mais alta do que ele. E profeticamente, hoje, aonde todos aqueles que abriram, que creram e que confiaram em Jesus, Ele se tornou a sua rocha mais alta do que cada um de nós. Não há como evitar o processo de crescimento de Deus na nossa vida. E ela irá envolver fraquezas. Essa jornada desafiadora que nós temos à nossa frente para desenvolver a nossa intimidade, a nossa dependência de Deus, nossa fé que descansa, irá nos colocar em situações em que a nossa força natural, as nossas habilidades e também as nossas energias serão exauridas. É parte desse processo não gostarmos de nos sentir fracos e evitarmos de todas as formas demonstrar as nossas fraquezas. No Novo Testamento, Paulo, Pedro, Tiago, todos eles falam sobre esta atitude. Eles não falam sobre tolerar ou suportar as fraquezas, com um ranger de dentes, com dor e sofrimento. Eles nos falam sobre a alegria, o regozijo, a exultação, quando passamos pelas nossas fraquezas, como estamos fracos, quando estamos abatidos, quando estamos desanimados. Em 2 Coríntios 12, 10, Paulo fala a respeito disso, ele diz assim: regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Já Pedro fala o seguinte, em 1 Pedro 1,6: nisso vocês exultam, ainda que agora, por pouco tempo, devam estar entristecidos por todo tipo de provação. Já Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 7, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança tem ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem faltar-lhes coisa alguma.
Estas são as atitudes, são completamente inversa e contrária à nossa resposta natural às nossas fraquezas, às nossas provas, às nossas provações. As nossas necessidades, os sofrimentos, as provações, as perseguições não são experiências que normalmente associamos com alegria. As nossas necessidades, os nossos sofrimentos, as nossas provações e as nossas perseguições não são experiências que normalmente nós associamos com a alegria. Qualquer experiência que ataca a nossa força desencadeia medo e insegurança, o que é contrário ao regozijo. Por isso, apreciar as fraquezas soa estranho para nós. Mas então, da onde Paulo, Pedro e Tiago tiraram essa ideia de nos alegrarmos nas fraquezas? Todos eles nos dão as mesmas explicações. Experimentar fraquezas nos dá acesso a coisas que não conseguimos em nenhum outro lugar. Experimentamos nas nossas fraquezas um acesso a coisas que não conseguimos em nenhum outro lugar. Uma delas é uma fé comprovada. E o segundo é uma força sobrenatural. Nós não temos uma fé comprovada e uma força sobrenatural agindo em nossas vidas, a não ser que passemos pelas fraquezas, pelos momentos de provação, de desânimo, de dificuldade. Nas nossas batalhas diárias, não encontraremos uma fé comprovada e uma força sobrenatural. Sim, uma fé comprovada é uma fé que agrada a Deus. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Nada é mais valioso para Deus que a nossa fé, porque a nossa fé o agrada. E a nossa fé é exercitada nos nossos momentos de fraqueza, de desânimo, de provação, de luta. Isto é o que agrada a Deus, a nossa fé. E Ele ama colocar-nos em situações em que possamos agradá-los. Se a fé é exercitada nas provações, Ele também ama colocar-nos em situações que nós mesmos podemos experimentar e ver que a nossa fé é genuína. 1 Pedro 1:6-7 nos revela isso. Então, nós podemos entender e nós podemos experimentar uma fé genuína e comprovada. 1 Pedro 6 diz assim: nisso vocês exultem, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor e glória quando Jesus Cristo for revelado. Naquele momento em que sentimos que não temos mais nada, Deus nos diz: você está numa situação maravilhosa, você está na fornalha, prestes a descobrir que a sua fé é genuína. E a fé tirada
desses momentos de fraqueza, desses momentos de dificuldade. É esta fé que me agrada. Uma fé genuína é testada e aprovada. Acontece quando deixamos Deus nos guiar em nossas fraquezas. E é isto o motivo da alegria declarada por Paulo, Pedro e Tiago. Quando nós deixamos Deus nos guiar em nossas fraquezas, isto é motivo de alegria. É nas fraquezas que a nossa fé é comprovada. E é também nas nossas fraquezas, nas nossas lutas, nas nossas guerras e nas nossas provações que nós recebemos uma fé sobrenatural. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, 9 e 10, comprova isso. E ele diz, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Deus não nos chama apenas para suportar as nossas fraquezas, mas Ele diz que devemos nos alegrar nas nossas fraquezas. Paulo diz que a nossa fraqueza, ela abre uma porta para uma força muito maior do que a nossa e nos leva à força de Cristo, a experimentar a força de Cristo. O próprio Jesus disse a Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, a minha graça te basta. O meu favor imerecido te basta. A sua fraqueza te aperfeiçoa. Na fé comprovada e no experimentar uma força sobrenatural em Cristo Jesus. Paulo achou a força sobrenatural de Deus para suportar as suas fraquezas. E esse tipo de força é o tipo de força que Cristo aperfeiçoa em cada um de nós. Sabe por que você está suportando passar por esse tempo? Porque você foi provada a sua fé. E a sua fé tem sido provada de dia em dia. E você tem experimentado a força sobrenatural de Deus. Porque ninguém suportaria ficar tanto tempo como nós estamos ficando. A não ser que a graça de Deus, a não ser que a alegria de Deus, a não ser que a presença de Deus, a não ser que a força do Espírito Santo e que Ele tenha nos colocado num lugar tão seguro que é em Cristo, nós não estaríamos assim. A força para nos levantar nos momentos difíceis, para continuarmos em frente e para vencermos mais um dia, está em Cristo. A rocha mais alta, o rochedo mais poderoso, a fortaleza mais poderosa e o refúgio mais seguro desse universo, que é ter a nossa vida escondida em Cristo e em Deus. A palavra de Deus nos diz ainda, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Provérbios 24, 15 e 16. O ímpio é aquele que não acredita em Deus. Mas aqui diz que o justo, aquele que confia em Deus e que já foi justificado em Cristo Jesus e que o sangue poderoso de Jesus já entrou, já lavou, já mudou as suas vestes e retirou toda a sua imundícia. Aquele que abriu a porta para Jesus entrar. E hoje tem este Jesus habitando em sua casa, ceando com ele, vivendo com ele. Este pode cair 7 vezes, mas ele se erguerá. Mas aqueles que não confiam em Deus, que não acreditam em Deus,
serão arrastados pela calamidade. Há tempo. Há tempo de você subir, de você entrar nesse refúgio tão poderoso que se chama Jesus. Abra a porta do seu coração. Convide Ele para entrar. Ele entrando fará morada e será o lugar mais seguro da terra para você. Um bom dia, na graça e na misericórdia do nosso Senhor, e até amanhã com o nosso próximo devocional. Amanhã estaremos falando sobre mais alguma coisa importante, sobre como florescermos em Deus. Deus te abençoe.